E aí, galera do sétimo ano, aqui é o professor Maxwell de Educação Religiosa. Hoje, nessa atividade, vamos falar sobre a número 7, atividade número 7, beleza? Acabei esquecendo de colocar o tema e os objetivos, mas eu falo com vocês, tá? Então, vamos começar, né? Beleza, gente. Hoje, nós vamos falar sobre as formas de religiosidade, né, do homem nos primórdios, certo? Aqui tem um texto que inicia esse tema, né, a evolução da religião, ok? E nós vamos conversar sobre essa evolução da religião, né? A religião ela vai se aprimorando conforme a sociedade ela se aprimora. Ela não se estagna, ela não fica parada, a religião. Ela acompanha a sociedade. Então, ela vai criando mecanismos mais sofisticados, né? Mecanismos de pensamentos mais elaborados. Né? A religião, embora sejam muito antigas, mas ela não para, ela não estaciona. Ela evolui de acordo com a sociedade, ok? Então nós vamos falar sobre isso, beleza? Vamos lá. Atividade 7. Quando o ser humano desenvolveu capacidades mais complexas de raciocínio, né? E, portanto, formas mais elaboradas e sofisticadas de se relacionar com a realidade, nesse contexto surge a religião. Certo? Então aqui até que está mostrando, né? O homem ele houve uma evolução, né? E conforme o tempo vai passando, ele vai se organizando, né? De formas mais complexas, né? Antes ele andava sozinho, não morava em lugar nenhum, né? Depois ele passa a morar nas cavernas, a controlar o fogo, né? Que vai ser uma grande revolução na história da humanidade, não é isso? E nesse contexto surge a religião, que foi uma das primeiras formas que o homem encontrou de explicar a realidade. À época, inexplicável. Certo? A religião ela vai ser a forma que o homem vai encontrar para explicar o que ele não podia explicar até então, como por exemplo o trovão. Né? Hoje nós sabemos explicar exatamente o que é o trovão. São cargas elétricas, né? De cargas de eletricidade estáticas armazenadas na atmosfera, né? Que com que quando acontecem as diferenças, né? Que é motivada pelas tempestades, né? Pelo tempo nublado lá em cima. Isso acaba acaba motivando a descarga de eletricidade, né? Então, mas naquela época não se sabia explicar isso. Então, qual era a forma mais simples de se explicar, acessível de se explicar? Aquilo ali é um Deus, certo? Então, a religião ela vai ser um instrumento para se explicar a realidade até os dias de hoje, não é? Como, por exemplo, o sol, a chuva, o trovão e etc. Com o passar dos anos, séculos e milênios, a religião passou a ser utilizada para explicar realidades e sentimentos ainda mais complexos, como a realidade após a morte. Não é verdade? A morte aí, ó, ela é explicada através da religião, porque a gente não conhece, a gente não sabe o que há depois da morte. Então a gente utiliza a religião para poder explicar. Cada religião tem uma explicação diferente. Não é isso? Nos dias atuais, a religião se tornou um dos instrumentos mais utilizados pelo ser humano para lidar com a vida e suas dificuldades. Nesta atividade, vamos trabalhar situações no dia a dia em que a religião é utilizada como forma de amenizar a realidade que muitas vezes traz tristeza e desesperança. Beleza? Vamos para as atividades então. Atividade 1. De acordo com a imagem, relacione com um traço a explicação religiosa mais adequada. Ou seja, de acordo com a imagem, você vai indicar através de um traço a explicação que mais se enquadra dentro de cada realidade. Certo? Ó, um flamenguista aqui
pedindo a São Judas Tadeu aqui, que é o padroeiro do Flamengo, para que ajude o Flamengo a ganhar o time. É aqui ou é aqui? Então você vai clicar, fazer um traço marcando aqui. E assim por diante. Certo? Molezinha, né? Então vamos lá. Atividade 2. Na primeira atividade, entendemos uma das principais funções da religião: amenizar as situações difíceis que passamos no dia a dia, ou até mesmo em ajudar o nosso time de coração. Nessa atividade número 2, tendo como base o texto abaixo, faça o que se pede. Beleza? Vamos lá. Vamos ler o texto. A religião sempre esteve ligada ao ser humano. Podemos dizer que a religião possui uma essência humana e que também o ser humano possui uma essência religiosa, pois, desde o início da trajetória dos seres humanos, a religião está presente. Ou seja, desde que o ser humano tomou consciência, se tornou inteligente, né, ele sempre procurou a religião, ele sempre procurou alguém superior a ele, né, e até os dias de hoje. Então podemos dizer que o ser humano ele vai nascer junto com a religião, né? Pode-se dizer até que uma das principais criações do ser humano foi a religião. A religião é criação humana e surge como primeira tentativa de explicar o mundo. O homem, ao se deparar com o mundo, se indaga sobre a sua existência e, a partir desse mistério de como tudo surgiu, desenvolve a possibilidade da existência de um ser maior que o criou e as demais coisas, Deus, Alá, Oxalá, etc. Seu relacionamento com a natureza é direto, é sua fonte imediata de sobrevivência e de perigo. A própria vida e morte são um grande mistério, então o homem primitivo passa a reinterpretar o processo da vida através da religião, e isto que lhe dá sentido e direção. Ou seja, a religião ajuda o ser humano a lidar com as realidades que o mundo põe diante de nós, certo? Principalmente a da morte. De acordo com a leitura do texto, marque a opção abaixo que se identifica com a principal mensagem do texto. Ou seja, dessas opções, quais concorda com o texto? Certo? Molezinha, né, gente? Atividade 3. Atividade 3 é algo bem contemporâneo, né? Porque é uma notícia bem recente, né? Dia 6/4. Certo? Desculpem, o cachorro tá latindo, não tem jeito. Vamos lá. 3. Faça o que se pede. A maioria das capitais já permitiu missas e cultos na pandemia. Ou seja, né? Até então, os cultos religiosos tinham sido proibidos, né, por causa da pandemia, aglomeração e etc. Mas esse juiz aqui, Cássio Nunes Marques, ele vai liberar, né, e vai ter um bate-boca, uma briga, libera ou não libera, tá certo ou tá errado, né? Então, tendo como base essa manchete, vamos à questão. A manchete acima publicada no jornal O Globo de 6 de abril de 2021 comenta sobre a decisão do ministro do Supremo Federal, Cássio Nunes Marques, de permitir a abertura de templos religiosos durante a pandemia. Inclusive, vocês estão chutando? Em frente à minha casa tem um centro de Umbanda, né? Estão lá no Batuque lá. Aprendemos nessa atividade que a religião é um importante instrumento de conforto e esperança em épocas de tragédia, como aqui estamos vivendo com a pandemia de Covid-19. Porém, muitos entendem que é um erro manter os templos abertos devido ao alto contágio da doença. Aí vem a pergunta: você acha que a atitude de abrir os templos religiosos nesse momento em que estamos vivendo, ou melhor, você acha correta a atitude de abrir os templos religiosos nesse momento em que estamos vivendo? Você acha correto? Você acha correta a atitude de reabrir os templos religiosos nesse momento em que estamos vivendo? Sim. Por quê? Não. Por quê? Beleza? Tranquilo, gente? Ó, beijo pra vocês, aquele abraço. A gente se vê na próxima semana na atividade número 8. Ok? Tchau, tchau.